Olá, bem-vindo a mais um quadro do Conexão Nutri. E hoje a entrevista é com a Jéssica, uma nutricionista que atua numa empresa de grande porte. Então, bem-vinda, Jéssica. É muito bom poder contar com você nesse momento, né? O nosso quadro chama Conexão Nutri. E aí eu queria que você começasse se apresentando. Então, falando como é seu nome, há quanto tempo você é formada, onde que você trabalha. Não precisa identificar o nome da empresa, viu? Só contextualizar aí para as pessoas entenderem com quem eu estou falando. Olá. Bom, primeiro, obrigada, né, pelo convite, um desafio. Sou Jéssica Rodrigues. Estou formada há pouco tempo, tenho um pouco mais de um ano e meio, mais ou menos, atuando mesmo nessa área de UAN. Vai fazer 9 meses agora, então, assim, atuando é novo ainda para mim. Estou na área industrial, né, área de cozinha industrial. Hoje uma demanda assim um pouquinho grande, com a equipe que a gente faz em média de 1.300 refeições por dia. E é isso, assim, tô começando nessa jornada de UAN. Ah, bom demais. E conta, como tem pouco tempo, né? Relativamente pouco tempo de formada, acredito que é seu primeiro emprego. E como que você chegou aí? Você buscou por essa oportunidade na UAM ou a oportunidade surgiu, você aproveitou? Como que você chegou nessa área? Eu estagiei, né, nesse local, eu fiz o meu estágio lá e me identifiquei, assim, gostei bastante. E aí depois de formada surgiu a oportunidade, e aí eles me chamaram, né? Como eu já tinha estagiado, isso pesou na hora de seleção, porque outras pessoas também tinham se candidatado, né? E como eu já conhecia a rotina da empresa, já sabia como funcionava, aí para eles fez mais sentido e aí deu certo e tô lá, assim, tem esse tempinho já que tô lá com eles. Ah, que legal. Isso é uma das coisas que a gente fala nos vídeos, né, que a gente tem feito, que é de aproveitar o estágio, né, que o estágio ele acaba sendo a vitrine daquele aluno que está lá em formação e muitas vezes é a partir dele que vem a oportunidade. Então isso aconteceu com você, né? Isso valida o que a gente tem falado bastante. Bom demais. E quer falar? Na verdade, só reforçar, né, que esse conselho de aproveitar o estágio, de aproveitar a oportunidade, eu ouvi da minha professora de UAN, né? E da minha preceptora. E aí foi nessa de aproveitar cada detalhe, cada oportunidade, né? De mostrar interesse mesmo, de se prontificar, de ser curiosa, né? De estar ali sempre aberta, né? Para as soluções dos problemas, para se envolver no que puder, né? Assim, de gestão, na parte ampla mesmo ali do que envolve toda a UAN, que abriu essa oportunidade, né? Então foi seguindo esse conselho mesmo. Para quem está assistindo, gente, a Jéssica foi minha aluna. E eu sempre falo isso mesmo, tem que aproveitar todas as oportunidades, né? A gente não sabe como que vai ser depois de formada, e mesmo que não seja exatamente naquela área de atuação, né? Existe networking, as pessoas conversam, as pessoas se conhecem, pedem indicação. Então, isso é bem legal. E é legal ver, né, que aconteceu ali na prática. Não foi a primeira que aconteceu, né? A gente tem vários casos de sucesso, assim. Que bom. E, Jéssica, você fez ou faz alguma outra formação complementar? É, ou a graduação já te deu a base para poder atuar? De início, né, a graduação já me deu essa base, mas hoje eu estou fazendo. Eu sempre busco, né, fazer algum cursinho, assistir palestra, de acompanhar profissionais, né, já da área, para poder ir sempre atualizando, aprendendo, porque é uma área que está sempre em atualização, né? Então eu sempre busco aí
fiz curso, fiz mentoria também para poder ajudar. E agora eu estou querendo iniciar uma pós na área. Assim, eu ainda não decidi qual fazer primeiro, mas estou querendo iniciar uma pós também na área, ou de qualidade, ou de gestão, que dê, né, para poder complementar. Olha que legal. Falando em após, né? E que bom que você falou pós de qualidade ou pós de gestão, porque são assuntos que realmente às vezes precisa, né? Na graduação ela te dá todo o conhecimento técnico, a base do conhecimento técnico, mas a gente às vezes precisa desenvolver outras habilidades, né? Essas habilidades, sejam elas de gestão ou, né, aprofundar em alguma coisa mais voltada para a qualidade. E a mentoria também, mas depois a gente fala da mentoria. E, e aí, como que é a sua rotina, assim, no trabalho? Conta para o pessoal aí o que que você faz, né? Quais são as suas funções ali dentro, você chega, né? Como que você organiza a sua rotina? Eu chego já dando assim uma olhada geral, né, no que vai ser a produção, porque eu fico no turno da tarde e noite, né? De 1 da tarde até as 10 da noite. Então, eu cuido do café da tarde, do desjejum, porque a gente serve o desjejum da tarde, e a janta, né, para a equipe que tá iniciando o noturno. Então, eu já chego primeiro conferindo o jantar, né? Olho, confiro o cardápio, se tá aquilo do cardápio mesmo, se vai ter que alterar, porque acontece muito de ter que alterar cardápio, principalmente a proteína e a guarnição. Então, já confiro se a proteína tem a quantidade necessária para as 1.300 refeições, confiro a guarnição, aí já deixo aqui com a cozinheira e o açougue, né? O pessoal do açougue, já deixo certo com eles em relação à quantidade, se vai ter substituição ou não. E depois já parto para a parte do café da tarde. Vou conferir frutas, vou conferir o biscoito do dia que a gente vai servir, vou conferir a produção de pães, né? A gente serve o pão com biscoito e a fruta, e café e leite, né? Então, assim, vou conferindo essas coisas e aí já vou alinhando junto com a equipe, né? Fazendo a distribuição. Quem vai fazer o quê ali, cada um na sua devida função. Se falta alguém da equipe, eu já tenho que ver alguém para poder substituir, como que vai ser feita essa substituição. Então, assim, tá em contato, né, ali com a RT para estar informando se vai precisar ou não puxar uma outra pessoa para substituir. E aí vou conferindo assim de acordo com as etapas ali, né, que vem primeiro. Então, o café tá ok? Quem que vai produzir? Quem que vai servir? Depois a parte de limpeza. Quem que vai ficar para limpar refeitório? Quem que vai limpar a copa? Quem que vai ir para a cozinha para ajudar na produção? Então, assim, já chegando, fazendo tudo isso. Aí confiro também a questão da salada. E aí já vou vendo a temperatura, né? Já vou para a parte de qualidade, conferindo se está tudo ok, a parte de higienização, conferindo também se está tudo ok. E assim, acompanhando cada processo no decorrer, né? Você fica bem com a parte de produção, né? A parte de acompanhamento de toda a produção. E a questão do cardápio. Você participa do planejamento, é feito por outra pessoa e é só essas alterações, né? Que você. Como que é essa parte do planejamento de cardápios? Não, o planejamento de cardápio é feito por outro nutricionista do turno do dia, ela que faz todo o planejamento, e aí eu fico mais na parte assim de alteração. Eu tenho que estar sempre ali em contato com ela, né? E para saber porque ela planeja o cardápio e ela que faz o controle de estoque. Então, se eu vou alterar, eu tenho que já ver com ela o que tem em estoque para a gente poder substituir, se for necessário substituir, né? Então, é outra nutricionista que faz. Uhum. Vocês são em quantos nutricionistas e quantas refeições dia? Para a gente ter ideia da dimensão do que a gente está falando aí. Hoje nós somos em 6 nutricionistas e juntando, a gente está com 5.300 refeições durante o dia, né? Do almoço, vamos colocar assim, e 1.300 do jantar.
E ainda tem a galerinha que passa na madrugada também, que sempre varia. Então, assim, vamos arredondando aí, a gente está com uma média de 7.500 a 8.000 refeições no geral. É uma unidade bem grande, né? Tem que ter muito alinhamento entre os nutricionistas, mas imagino que todos os profissionais, todos os nutricionistas, são mulheres todas? Sim? Não todas, né? Nutricionistas precisam conversar e estar muito alinhadas, né? E é fácil esse alinhamento? Sim, acaba sendo fácil, porque a gente sempre se encontra no meio do turno ali, então a gente consegue ter uma comunicação bem rápida e boa, assim, porque quando tem alguma coisa, por exemplo, dessas alterações mesmo, que for ter no jantar, quando eu chego, elas já me passam. Ó, vai ter que trocar isso, faltou aquilo, dá uma olhada nisso. Ou quando eu também vou ter algum contratempo, eu já consigo passar logo. Então a gente consegue se comunicar bem para poder tentar assim, manter o máximo das coisas, né, no nosso controle, digamos assim, né? Então é boa a comunicação. Ah, isso é importante, né? Porque senão o trabalho não flui. Imagina se faltar comunicação, né? A coisa não anda. Tem algum momento aí marcante que você queira compartilhar, seja positivo ou negativo, desse tempo seu de atuação? Aconteceu alguma coisa que você falou assim, meu Deus, né? Achei que eu não fosse dar conta e resolvi. Tem algo? Eu não vou falar, né? Eu sei de alguns, mas não vou falar, vou deixar você contar. Tem sim. Na verdade tem alguns, né? Mas tem um que foi marcante, que foi da falta de energia. Esse foi, assim, o mais desafiador, porque eu estava ainda no começo, aprendendo, assim, um pouco, assim, né, pegando mais as coisas, e já nessa quantidade maior, né, da produção, porque quando eu iniciei, na verdade, eram 400 a 500 refeições, então, assim, aumentou bastante, dobrou, né, a quantidade. Então, quando teve esse aumento, a gente teve uma falta de energia, né, em toda a empresa ali, e aí foi um caos, porque eu só estava com o arroz, o feijão, a guarnição do dia, que era farofa, e uma opção da carne pronta, que era almôndega. E as outras opções não tinha como. Então, faltou energia para toda a produção, né? Porque chapa não funciona, caldeira não funciona, forno não funciona, nada funciona assim, só o fogão, mas ainda assim fica bem lento, né? Por causa do gás, então fica muito lento. E aí não tinha como preparar outra opção. E aí eu tinha que servir ali 1.200 pessoas de início, né? Que aquele dia era essa quantidade. E aí o engenheiro responsável chegou já perguntando, Jéssica, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai resolver isso? O que você tem pronto? E aí eu falei, olha, eu tenho isso, isso e isso, e vamos ver o que a gente vai fazer. E aí, para ter acesso ao refeitório, tem as catracas, né? E aí, sem energia também as catracas não funcionam, elas ficam livres, e aí a gente perde o quantitativo, né? Que gera um problema depois na parte do financeiro, né? E aí a gente montou 3 rampas, e como as suqueiras não funcionam também por ser precisar de energia, né? Eu vou abastecer o bebedor de água, já deixamos água de reserva, abrir 3 rampas e vamos tentar liberar de 100 em 100 pessoas. E aí, a gente se organizou, um ficou nas catracas para tentar contar quantas pessoas iam passando, e aí juntamente com os seguranças para poder ajudar. E aí luz de celular, lanterna, né, de celular, os seguranças disponibilizaram 2 lanternas deles para gente, para iluminar o refeitório. E assim a gente foi liberando aos poucos, servindo apenas 3 almôndegas, ouvindo muita reclamação, porque, né, eles queriam mais carne, eles queriam ali mais opções. E foi assim, aos pouquinhos, tentando justificar, né, gente, não foi nossa culpa, aconteceu, foi um imprevisto, e paciência, vamos indo, e aí no final deu tudo certo. Se todo mundo se ajudou, e aí no final acabou dando certo. Mas assim, de todos foi o desafio que mais marcou. Foi pronto, se eu sobrevivi a isso, agora... Sobrevivo a qualquer coisa. Sim, foi assim, o mais marcante do desafio da UAM.
Uhum. Às vezes quem está assistindo, né, pode ser um estudante ou uma pessoa de uma outra área e não imagina a complexidade que é de oferecer refeições e ainda assim, sem energia, porque tudo dentro de uma cozinha é muito diferente da nossa casa, né, Jéssica? O que quero mostrar para as pessoas, assim, é a dimensão daquilo. Então, assim, é muito diferente da nossa casa, porque na nossa casa tudo bem, a gente entendeu, a gente viu que faltou energia, a gente, né, come o que tem, e é um fogãozinho, e aí você acende no fósforo, já que o acendedor não vai estar funcionando, né? Se atrasar, tá tudo bem, mas numa empresa, as pessoas têm um horário dela específico para jantar, por exemplo, né? Ela tem lá 1 hora para jantar, horário de descanso. Então, ela não quer perder tempo né, com a refeição. E ela não entende que é diferente da casa dela. Porque ela não está acostumada com isso. E é muito difícil a pessoa entender mesmo, ter dimensão do que é uma cozinha, né, industrial, que é um local para produzir mais de 1.000 refeições, né? Não é para produzir 5, 6, igual na nossa casa. Então, tem toda essa insatisfação dos colaboradores, né, dos clientes ali, é por não conhecerem a realidade de como que é, né, para a produção. Então, reduzir a quantidade de alimento fonte de proteína, porque senão algumas pessoas vão comer e outras não. Para quem nunca ouviu rampa, rampa é um balcão de distribuição, né? Pensa lá no restaurante comercial, aquele buffet, né? Aquele self-service, digamos assim. E aí eu tenho que controlar o número de pessoas, porque a produção precisa saber quantas pessoas passaram e quanto elas ainda precisa produzir. Então, assim, foi né, um desafio incrível e enorme, e você tirou de letra, né? Porque você conseguiu entregar, porque você poderia simplesmente falar, olha, não tem energia, não vai ter comida e acabou, né? E essas empresas grandes, elas não são normalmente situadas em locais de fácil acesso, que você pode descer e ir ali ir no restaurante ali, né, do bairro e comer. Normalmente essas empresas grandes, elas são mais afastadas dos centros, é, e aí ela não tem outra opção, ela tem que comer ali, a pessoa tem que comer ali, comer e voltar, né? Então, isso é mais uma. Quando a gente entende isso, a gente percebe o quão desafiador é, né? Para o nutricionista. E para o nutricionista que está lá dando as caras, né? Que está lá respondendo, que está lá ouvindo as insatisfações do cliente e as insatisfações do colaborador que está lá, não consigo fazer, não sei o que eu vou fazer, não é assim? Desse jeito. Assim, na hora, o primeiro sentimento que vem é socorro, vou pegar minhas coisas e vou sumir daqui, né? O primeiro sentimento é esse. Tchau, tô indo. Só que assim, né? Tem que cumprir, tem que entregar. E de fato, o desafio maior é estar na frente ali, né? Porque o nutricionista tem que estar ali na frente para poder responder todas as perguntas que vêm, todos os problemas que vêm. É o nutricionista que tem que resolver, não tem outra pessoa, não tem para onde correr. E tem que lidar com o colaborador e com a equipe ali, então, o cliente em si, né? Acho que é o desafio maior. E deu certo, assim, é o que eu falo, na verdade, com a minha equipe direto, né? Falei, gente, nós temos que entregar, e entregar com qualidade, entregar no prazo certo, né? Porque eles têm horário e é uma coisa que eles levam muito a sério, porque é 1 hora para comer, para descansar e retornar. Então, assim, de onde eles trabalham até o refeitório tem uma distância, então isso também é um desafio. Então, eles querem chegar rápido, eles querem comer rápido para ter mais tempo para descansar, porque dentro dessa 1 hora é o tempo de ir e voltar. Então, não tem a mais, não tem sobra, porque para eles, né, isso gera cobrança depois. Então, o horário ali vamos dizer assim, é o nosso inimigo, porque a gente tem que correr para poder entregar naquele prazo e ter menos reclamações possíveis. Não vai ter um dia que não vai ter uma reclamação sequer, porque sempre tem, mas é tentar correr contra o tempo. Acho que o desafio maior seria esse.
Você falando de reclamação, quais são as reclamações que você mais recebe na unidade? Do horário, disso aí que eles reclamam mais. Assim, por exemplo, fila. Se ele chegar na rampa de distribuição e dependendo do cardápio, querendo ou não, demora um pouco a entregar a proteína, principalmente quando é coisa de caldo, tipo estrogonofe, ou dobradinha, feijoada, essas coisas que tem o caldo, demora um pouco mais a servir. Então, se eles ficam 5 minutos na fila, já é uma reclamação. Então, eles sempre vão reclamar, sempre reclamam disso. Eles reclamam de temperatura, às vezes, assim, do suco, que uns querem um suco mais gelado, outros não querem tão gelado. Então, nossa, esse suco tá quente. Para outro, nossa, tá gelado demais, tá quanto tempo que fez? Então, assim, são reclamações que agrada a um, mas não agrada o outro, né? Então, sempre tem. Às vezes, textura mesmo da comida, quando é polenta, por exemplo. Uns preferem ela mais molinha, outros preferem ela um pouco mais durinha. Então, eles reclamam da textura ali do alimento. Então, são assim, reclamações nesse tipo mesmo. Ai, meu Deus, é difícil agradar as pessoas, né? Mas eu tenho certeza que também tem elogios, né? Recebe elogios? Sim, tem elogios, tem elogios. Eles, um tempo atrás, eles estavam reclamando do feijão, né? Uns estavam reclamando que estava muito temperado, outros reclamando que estava faltando tempero. E aí a gente, conversei com a cozinheira, a gente alinhou um pouco. Então, assim, o sal a gente manteve a mesma quantidade, né? Porque fica mais a gosto mesmo. Mas aí a gente aumentou ainda um pouco mais o alho. E ela colocou um pouco mais de louro também para temperar o feijão. Agora só tem elogios. Aí eles até perguntaram, trocou o cozinheiro porque o feijão tá muito bom. E falando, mas não, vocês foram falando através das reclamações, a gente vai ajustando e agora tá agradando. E quando é peixe também, eles amam o pirão que faz, então eles sempre elogiam. Aí sempre chega alguém, olha, a comida tava uma delícia. Comi hoje, pena que não pode repetir tantas vezes, porque assim, a gente permite repetir, mas repetir só arroz, feijão, salada e guarnição. A proteína não pode repetir. Então, assim, aí eles querem repetir, não pode, aí eles acabam voltando lá e repetindo pelo menos a parte do pirão, quando é peixe, por exemplo. Então tem elogios. Sempre tem alguém para elogiar, para motivar. Que bom, né? Porque a gente acaba recebendo, né, essas reclamações ou sugestões, mas receber elogio é bom demais. E é importante passar para a equipe, né? Para a equipe também se sentir, né, bem com isso. Né? Eu não fiz a pergunta, mas é autogestão ou é terceirizada? É terceirizada. Terceirizada. Então tem contrato, né? Por isso que só pode repetir o acompanhamento, a guarnição, e não pode repetir a fonte de proteína, né? A gente tem que seguir contrato. Isso, a gente segue contrato. Por isso. Sei. E como que é essa relação, já que é terceirizada, né? Com a contratante? Há reconhecimento também, ou há reclamações? Como que é esse alinhamento aí? Tem fiscal de contrato? Que isso funciona? Tem, assim, a gente acaba tendo, na verdade, uma comunicação muito boa, né? Porque a pessoa responsável por nós, ele do refeitório, sim, então ele está sempre com a gente. Então, assim, tanto na parte de reclamação, mas na parte de elogios também. Então, ele se faz muito presente até mesmo para ajudar nessa questão. Assim, quando o número de reclamações aumenta, né? Dependendo da época, né? Aumenta, aí, então, assim, ele está sempre presente para tentar solucionar os problemas. Então, assim, é um equilíbrio, assim, ele sempre procura também saber, né, perguntar quais são os nossos desafios para que o que eles podem fazer para estar contribuindo, mesmo sendo terceirizado, assim, mesmo que tem coisas que é somente de nossa responsabilidade, né? Então eles estão sempre em contato para poder manter o equilíbrio e assim, manter a satisfação, né, pelo menos da maioria. Tá certo. Como que você acha que o trabalho, né, de vocês, eu vou falar de vocês, que é uma equipe, né? O trabalho nunca é sozinho, é, contribui
para esses trabalhadores, para esses clientes, né, que são trabalhadores aí? Qual que é o impacto que você vê de trabalho? Assim, considerando principalmente a parte ali de né, da alimentação em si, né, que eles já até falam, o dia que atrasa, se não tiver comida, eles não trabalham, né? Se eles não se alimentarem, eles não trabalham. Então, assim, eu acho que gera um impacto também, até porque quando eles estão insatisfeitos, é no refeitório que eles buscam chamar a atenção, digamos assim. Então, de certa forma, por mais que a gente possa, mas é só alimentação, não, não é só isso. Porque tem a questão da qualidade, da segurança alimentar, que é muito importante, porque, de certa forma, a gente cuida, né, deles, do colaborador, a gente cuida deles pensando na qualidade da comida, pensando, assim, na quantidade de proteína, que tem que ser uma quantidade que vai gerar energia o suficiente para aquela produção, para aquele tipo de empresa, e ter ali o controle, né? Tá ali pra gente e eles usar aquele meio para chamar a atenção da empresa quando precisam, né, desse momento de reivindicação. Então, eu acredito que a gente consegue, vou botar assim, que a gente influencia, né, na empresa no geral. Então, eu acredito que se não tivesse essa alimentação, até mesmo o contrato em si, porque eu já ouvi de outras pessoas que tiveram, né, experiências em outras empresas, da quantidade de refeição que a gente serve. Eu acredito que isso é um diferencial nosso também, porque a gente serve até 3 refeições, né? Porque tem o de jejum, tem a refeição principal e tem um lanche ainda depois, né? Dependendo da carga horária ali de produção. E querendo ou não, isso influencia. Tem pessoas que até já relataram isso pra gente, que preferem trabalhar lá porque tem essa quantidade de refeição e outros lugares que trabalhou não tinha. Então, faz diferença, né? Influencia. Ai, que legal. Isso é muito bom, né? É uma forma de... aquele momento, talvez até de relaxamento, né? De desligar, né? Um pouco do trabalho, aquele momento da pausa, né? E reunir com outras pessoas. Então, é bem legal ver o nosso trabalho, né? No final ali, sendo um equilíbrio, inclusive, para a satisfação dos colaboradores com a empresa, né? É essencial, a alimentação é essencial. Vamos falar agora de desafios. Qual que é o maior desafio deste cargo, deste trabalho? O desafio, assim, para mim hoje maior, até uns certos dias atrás estava sendo com a dimensão de equipe, né? Mas aí, depois de uma certa mentoria, isso para mim ficou assim menos desafiador. Estou conseguindo lidar melhor com isso. Mas entregar, né, a qualidade, entregar o produto é uma responsabilidade muito grande. Então, fazer isso com uma equipe que muitas vezes está numa quantidade reduzida, por N motivos, então é desafio. Então, eu acho que o desafio maior hoje da UON é você ter a quantidade de pessoas ideal para aquela produção e você conseguir entregar aquilo que você tem que entregar, porque independente se você está ou não com a equipe, se tem gente, se o cardápio vai mudar, seja o que for, você tem que entregar. Não tem outra alternativa. Você tem que entregar a refeição, você tem que entregar o alimento, entregar dentro do contrato, entregar com a qualidade. Então, eu acho que o desafio maior é manter isso, é manter o contrato em si, né, ali do que você tem que entregar para o colaborador. Então, nesse de entregar, você tem que dar um jeito aqui, dar um jeito ali, né? Se virar com o que pode, o que não pode, assim, no sentido de fazer, às vezes, porque um nutricionista de às vezes você não age só na sua função, às vezes você vai ter que ajudar outra pessoa a fazer a função dela ali para poder entregar. Então, eu acho que o desafio maior é esse. Esses dias, no evento que teve, né, em comemoração ao Dia do Nutricionista, até uma nutricionista da área da alimentação coletiva falando, fazendo uma reflexão muito importante, que esses trabalhadores, né, das cozinhas são trabalhadores que normalmente trabalham em escala, ou eles trabalham
E no seu caso aí, tarde e noite, né? Pensa bem, tarde e noite é a hora que a gente quer chegar do trabalho, quem trabalha em horário comercial, né? Quer chegar do trabalho, quer descansar. Trabalhar em escala é um desafio muito grande, porque não tem férias, não tem feriado, não tem dia de aniversário, não tem dia de aniversário do familiar para estar junto, porque é a sua escala, você tem que trabalhar. Então, assim, é um desafio manter a equipe mesmo. Ele aparece uma oportunidade que trabalha em horário comercial, ele vai sair da escala ou vai sair do turno da noite e vai trabalhar no horário comercial. Então, essa o trabalho por si só, né? O formato do trabalho, o que é, assim, quais são as... Ela estava falando muito a parte de restaurantes, bares e restaurantes. Funciona o quê? Final de semana. Final de semana é onde você quer estar com a sua família. Funciona à noite, funciona em datas comemorativas. E no caso aí do seu, não, é que funciona, né, eles trabalham por escala, então, independente se é um feriado, se é uma data comemorativa, ele tem que ir lá trabalhar. Então, a rotatividade é muito grande em todos os tipos de UANs ou tipos de serviços de alimentação coletiva que existem pelas particularidades dessa função, né? E a gente sabe que é uma função também, é um cargo que tem uma valorização mais baixa do que a gente gostaria que tivesse, né? Esses colaboradores, o salário, né? Não é atrativo ao ponto de falar, eu vou abrir mão de um feriado, ou vou abrir mão de uma data comemorativa, enfim, então a gente sabe dos desafios que tem. E aí, você falou da mentoria. Quer contar um pouquinho aí o que foi a mentoria, se você, como que foi, o que te ajudou, né? Sim, a mentoria foi assim, um leque se abrindo para mim, porque eu estava, né, com os desafios, não sei se por ser o primeiro emprego, por já, né, estar nessa numa unidade assim que é desafio, é correria, né? Mas me ajudou muito porque eu estava com essa dificuldade de mencionar a equipe, de designar as funções, de cobrar as funções, porque assim, você não tem só que cobrar, mas você tem que saber como que você cobra, porque você está lidando com uma pessoa, você está lidando com uma mãe de alguém, com o filho de alguém, com, né? Então assim, às vezes a pessoa vai trabalhar com os problemas, né, particulares ali, não tá no dia bom, e às vezes ela tá aquela pessoa assim, mais produtiva, tem dia que tá menos produtiva, então de saber, né, olhar isso como um todo e ainda aplicar ali dentro da unidade para poder entregar o que deve entregar. Então eu estava com essa dificuldade. Nossa, a mentoria me ajudou muito nisso. E principalmente a me conhecer e a entender quem é a Jéssica ali, como nutricionista, quem é a Jéssica como responsável, e separar um pouco, porque tinha coisas que eu estava misturando a Jéssica particular com a Jéssica do trabalho. Então, assim, me ajudou a dividir, a separar essas coisas, né? Então, foi ficando mais fácil, assim. E o que eu aprendi ali, que estou aplicando e aplico agora com muita facilidade, que era o não, de não. Tava com a dificuldade de falar não, agora eu falo não até demais, eu acho, assim, mudando limites mesmo. Não, não quero, não, não é isso, não é outra coisa, vamos fazer de outro jeito. Então, o que era para mim dificuldade agora está sendo assim, mais fácil e mais leve. Então, aquela carga que eu tava no começo, hoje eu consigo lidar melhor. Então, me ajudou muito. A mentoria, assim, para mim foi muito essencial, muito mesmo. Que bom, que bom. Só para contextualizar, né, a Jéssica, não sei se é por ser primeiro emprego, não, viu? O que eu percebo, assim, é que às vezes a gente cai numa unidade e a gente fica tanto apagando incêndio, tentando resolver os problemas, que a gente esquece do papel de gestor e de líder que a gente tem dentro da unidade. E aí a gente quer tanto apagar incêndio e é um perfil, né? Normalmente, pessoas que vão para a alimentação coletiva atuar são pessoas proativas que acabam fazendo funções que não são funções dela, mas para poder tentar resolver o problema. E esse era o seu caso, né? Você é uma pessoa muito proativa, muito disposta, ágil, então estava muito inserida na operação e não conseguia enxergar. E aí
por isso que é preciso dizer alguns nãos, né, operacionais, para você conseguir administrar, gerenciar a sua equipe. E eu fiquei muito feliz que você falou que essa gestão de equipe já não é um problema mais. Então, Jéssica, para a gente fechar, que dicas você daria para a pessoa que quer atuar, né, na área da alimentação coletiva? Eu acho que a principal seria continuar se atualizando, né? Continuar estudando, buscando aí mais conhecimentos, né, na área, seja na parte de gestão, na parte de qualidade, que eu acho que se a maioria, né, na verdade, dos NutriJoão, acho que vão mencionar pelo menos essas partes como desafio maior. Então, eu acho que buscar mais isso, né? E assim, independente se é uma pós, se é mentoria, se é aula, palestra, aula particular, né, ou palestra, mas buscar sempre conhecimento. E eu acho que conhecer a si próprio também, assim, de ter o olhar para quem sou eu, como que eu sou como nutricionista, como responsável, como chefe. Eu acho que é importante, né, conhecer. E eu acho que também ter uma boa comunicação com a equipe em si, porque isso faz toda a diferença. Porque se você tem ali a confiança da sua equipe, se você tem a segurança ali deles, se eles sentem que podem confiar e contar com você, de não ver você apenas como um chefe, mas como um líder, alguém que está junto, isso faz diferença na produção. E ter também uma boa comunicação ali com a gestão, com as demais pessoas responsáveis, mesmo que seja de outro turno, mas ter uma boa comunicação, tentar pelo menos, porque influencia também, né? Então, eu acho que as principais coisas são essas, assim, ao meu ver. E são habilidades que a gente pode desenvolver, né? A liderança, a comunicação, a forma que envolve gestão, né? São atividades que podem ser desenvolvidas, que a gente não necessariamente acha, que a gente acha, é dom, né? Eu tenho o dom de liderar, eu tenho o dom. Não, são atividades que a gente pode desenvolver. A parte técnica é muito importante, que sem o conhecimento técnico a gente não vai entregar um alimento seguro, mas para que isso aconteça, você precisa conseguir liderar a sua equipe, gerenciar a sua equipe, e aí entram essas outras habilidades, né, também. Jéssica, muito obrigada. Pegamos no momento de folga aí, você, né, curtindo a paz, a natureza. Então, muito obrigada mesmo, muito, muito, muito obrigada. E espero que você tenha gostado também. Sim, eu gostei. Eu que agradeço pelo convite, né? E assim, desafio para mim. Então, tem barulho aqui da natureza, tem até um papagaio gritando aqui no fundo, mas porque eu tô em casa, né? Moro no interior. Mas para mim é bom, é legal, é divertido estar fazendo isso, assim, principalmente muito importante, porque é, é minha realidade, assim, tá vivendo isso, assim, eu tô gostando, porque é desafiador, muito desafiador, mas é uma área que eu gosto. Por mais que tenha uns desafios, no final é sempre muito satisfatório, né? Você vê as coisas concluídas e tá avançando, tá aqui também, para mim, hoje é assim, vamos botar assim, tô vencendo também, porque tá falando de Wuhan, então, assim, é gratificante para mim. Então, gostei bastante. Espero ter contribuído, né? Espero ter ajudado e vou estar lá acompanhando as demais pessoas que vão estar indo, porque eu sei que tem coisas ali que dá para aprender e trazer para o lado de cá também da gestão para cá mesmo, da UAM. Então, muito obrigada. Obrigada, Jéssica. Até mais. E se o pessoal gostou, né, curte, compartilha, divulga o link. Então, até mais. Até a próxima. Tchau. Tchau.